Me acompanha, me acompanha. Não tá gravando isso aqui, né? Olá pessoal, mais um Seminarista tá on no ar. Aqui ó, dessa vez ó, sacristia. Vem com a gente conhecer a sacristia aqui do nosso santuário. Descendo esses degraus aqui, cuidado para não tropeçar e cair, né? Oi! Misericórdia. Pessoal, sacristia aqui da nossa igreja. Por que a gente tá aqui? Hoje vamos falar respondendo a um comentário que chegou para nós lá do Miguel, né, que é filho lá da Sônia, que trabalha com a gente lá no seminário. Nossa cozinheira, grande abraço para vocês. Falou: seminarista, você podia explicar um pouquinho mais, né, sobre os paramentos da igreja, né, sobre as vestes do padre, enfim, né, sobre tudo isso que a gente vê muitas vezes na missa, né, os ministros usam o jaleco, lá o padre usa as vestes dele, o seminarista dele, a coroinha, enfim. Os objetos litúrgicos, ou melhor dizendo, os paramentos litúrgicos, têm sua origem bem antiga, né, bem antiga. Lógico que Jesus, quando instituiu o sacerdócio, quando chamou seus discípulos, ele não estava preocupado com isso, né? A gente, o que será que meus discípulos vão usar? Será que eles vão usar calça, vão usar tênis? Não, ele não estava preocupado com isso, né? Mas, com o passar dos anos, ali na primeira comunidade cristã, os elementos foram sendo apropriados ou foram sendo utilizados pelos cristãos, elementos que eram de outras culturas, né? De cultura grega, cultura judaica. Então, ali com o passar dos anos, os primeiros cristãos foram se apoderando, digamos assim, desses elementos e dando novo significado, né? Ressignificando esses objetos litúrgicos, esses paramentos que já eram tradicionais daquela época e que tinham algum significado por trás, né? Então, um grande incremento, digamos assim, que a nossa liturgia recebeu foi depois ali do século III, século IV, né, quando a religião cristã foi oficializada em todo o Império Romano. Então, os templos foram oficializados, foram liberados para os cristãos. Então, eles tomaram posse assim dos templos grandiosos que eram dedicados para alguns deuses. Daí foram lá os cristãos e falaram: não, agora vai ser Jesus Cristo e Deus e pronto, né? Então, esses templos foram readaptados para a celebração litúrgica, para os cristãos, bem como os paramentos que os sacerdotes, né, utilizavam, né? Os sacerdotes, tanto judeus, tanto de outras seitas, digamos assim, de outras culturas, né? Os gregos, os turcos, enfim, sei lá. Mas esses objetos, essas vestes litúrgicas foram recebendo um significado próprio, então. Vamos começar, então, por um objeto bem importante para nós, por um paramento bem importante para nós, que é a túnica, paramento que é bem básico, bem tradicional. A túnica é uma veste branca e que lembra o nosso batismo, né? Então, a túnica branca que lembra o nosso batismo. Muitas tradições, podemos chamar assim também, colocam a alva, que é parecida com a túnica, assim, que é um pouco diferente, mas tem o mesmo significado, que representa, então, o nosso batismo, né? Quando somos lavados de todos os pecados, somos purificados, somos alvejados, né? Nos tornamos brancos como a neve, assim, porque somos remidos dos nossos pecados. Então, todos nós, cristãos, poderíamos utilizar a túnica ou a alva na missa, né? Porque é a veste de todo batizado. Lógico que talvez não seja algo tão comum ou tão prático, né, de ser usado por todo mundo. Por isso que é uma veste reservada para os padres, diáconos, seminaristas, até cerimoniários, coroinhas que usam a túnica. E se você perceber em algumas paróquias, algumas igrejas também, os catecúmenos, quando recebem o batismo, também usam a túnica, usam a veste branca. O mesmo acontece às vezes quando uma criança pequenininha é batizada, né? Os pais gostam de colocar uma veste branca, enfim, para lembrar essa pureza e esse batismo, né, propriamente que nós recebemos. Por isso, o primeiro objeto, a primeira veste é a túnica, que lembra o nosso batismo, a nossa remissão dos pecados, que nos coloca no plano de Deus, nos coloca a serviço de Deus. Muito bem. O outro objeto, digamos assim, que o seminarista aqui gosta de utilizar, é o símbolo.
né? Aqui temos várias cores do símbolo, né? Verde, branco dourado, que ele, confesso que para mim tem uma função bem prática, na verdade, né? Que a túnica fica um pouco comprida, então a gente coloca esse cordão para dar aquela ajustada e ficar um pouquinho mais bonito, acho que também, né? Fica um pouco mais elegante, digamos assim, mas tem uma função além, né? Uma função litúrgica e teológica, digamos assim, que o símbolo era usado para cingir os rins, ou seja, ele lembra a nossa pureza, a nossa castidade, mas também lembra, acima de tudo, o nosso serviço, né? Então, quando a gente puxa a túnica para cima, quer dizer que a gente pode correr mais rápido, que a gente torna-se mais ágil, torna-se mais prático para um serviço, né? Então, os símbolos têm essa função de, quando nós colocamos na túnica, nós estamos a serviço de Cristo, doando toda a nossa vida, a nossa pureza, a nossa castidade, a nossa vida, totalmente dedicada a Cristo. Tem várias cores porque acompanham também os tempos litúrgicos, né? Que nós sabemos, o verde, o vermelho, o branco, o roxo, né? Enfim, todas as nossas cores litúrgicas, que também pode ser tema de um próximo vídeo, quem sabe. Aqui um paramento exclusivo do pároco, do padre, né? Melhor dizendo, né? Que é a estola, né? Que é um tecido, digamos assim, que eu vou até colocar aqui, que não seja expulso, mas é assim, ó, fica retinho, né? O que significa isso? Significa o sacerdócio de Cristo, né? Então a estola é o principal paramento litúrgico para o padre, tanto que sempre deve estar acompanhado da casula, né? A casula é esse objeto esse paramento um pouco mais largo, né? Que foi passando por várias reinterpretações, várias culturas, né? Então é difícil a gente falar certinho como surgiu, porquê disso, porquê daquilo, porque é uma influência de muitas culturas e de muitos séculos, né, de história, né, até chegar hoje. Mas o que eu posso dizer é que a casula é aberta assim um pouco também para facilitar, né, o padre, o seu movimento. No início ela era bem pesada, com pedras preciosas, assim, com peso, né, para mostrar realmente essa realeza de Cristo, né, essa divindade de Cristo. Hoje nós já temos essa casula um pouco mais leve, né, digamos assim, para facilitar pastoralmente dizendo, né, ainda mais no Brasil, que é um clima um pouco mais quente, né, então facilita a vida do padre também, mas sem perder essa dimensão de que, olhando esses objetos, olhando esses paramentos litúrgicos, a gente lembra do próprio Cristo, da sua própria missão, né, como sacerdote, como rei, e um reinado, como a gente já falou em outro vídeo, de serviço, de servidão, de serviço propriamente dito, né? Não é que o padre usa essas coisas para se aparecer, porque não, tem que ficar o mais bonito possível, lógico. A gente usa o melhor para Deus. Então, com um bom senso, né? A gente não vai usar um paramento de 10 mil reais numa comunidade, às vezes, carente, que passa fome, então a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade. E isso é tudo com a nossa vida, né? O que adianta você ter um carro milionário se você não ajuda ninguém, se você é egoísta, enfim. Acho que isso se aplica para todos nós. Também para os paramentos litúrgicos dos padres, dos coroinhas, do seminarista, do diácono também. Até podia mostrar a dalmática, né? Parece uma casula também, né? Mas é diferente, ela é mais quadrada e ela lembra também esse serviço, né? O diácono no Novo Testamento ganhou essa missão de estar a serviço das pessoas que necessitam, né? Essa função um pouquinho mais caritativa, mais missionária propriamente dita, competia mais aos diáconos no Novo Testamento. Mas, como batizados, como os cristãos, compete a todos nós sermos caridosos, sermos missionários, enfim. Então, para concluir um pouco essa ideia dos paramentos litúrgicos, que é um pouquinho complexa, a gente precisa sempre ter essa ideia, né? Que o paramento, ele tira a nossa roupa, digamos assim, né? Porque, se fosse lá o padre com essa roupa lá celebrar, parecia algo normal, né? Então, mesmo o padre sendo uma pessoa normal, chamado por Deus, ele usa o paramento litúrgico para tirar o foco dele, né, do padre em si, e lembrarmos de Deus, lembrarmos de Jesus.
seja no tempo comum, com o verde, o roxo, lembrando penitência. Então, os paramentos litúrgicos nos dão essa força, né, de tirarmos o foco do Padre X, do Padre tal, para colocarmos Cristo no centro. Por isso que os paramentos às vezes têm alguns símbolos, uma cruz, algo que nos lembra e que nos remete a Cristo, à sua vida ou aos santos que viveram essa vocação e esse chamado de Deus. E, lógico que o paramento por si só não é nada, né? Se a gente não coloca a nossa oração, a nossa espiritualidade, a nossa teologia e o nosso testemunho em prática, né? Fora da missa ou fora dos paramentos. Então aí fica nosso vídeo de hoje, né? Falando um pouquinho sobre os paramentos, muito pouco, né? Só falamos aí da túnica, casulla, estola, símbolo e dalmática, só de 5 coisas que tem aí essa dimensão histórica, como a gente falou no começo. Se você quer falar um pouquinho ou quer saber um pouco mais sobre outros paramentos, outras curiosidades da igreja, deixe nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal também. Valeu, até mais.